Boa noite, pessoal. Amém. Graça e paz a todos. Deixa eu tomar uma água porque está quente, viu? Amém. Bom, hoje eu vou fazer uma forma diferente, né, do que é habitual, e o pastor já concordou, né, com essa proposta. Na verdade, ele sugeriu e eu acatei, e aí a gente vai fazer um pouco diferente. Então, eu vou ler a palavra e em seguida vou fazer uma outra exposição antes de entrar de fato no texto. Bom, você pode ficar sentado como você está, né? A gente vai ler 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 21. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. É uma leitura curta, então fique sentado, por favor, mas abra a Bíblia ou acompanhe aqui na tela. Vamos ler. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra lida e que neste momento da exposição bíblica, Teu Espírito Santo atue através do pregador e também no coração de cada um que nos assiste nesta noite e que ouvirá esta mensagem posteriormente, para que se cumpra a Tua vontade em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então primeiro, antes de tudo, agradecer ao pastor, diretoria da igreja, a confiança e a todo o investimento em conversas, em oração, tudo que vem sendo realizado comigo e com minha família aqui. Estamos muito felizes, né, desse tempo, estarmos congregando com vocês. Então, eu quero começar o sermão falando um pouco disso, né, um pouco da nossa chegada. Alguns já sabem, mas outros ainda não ouviram um pouco de onde a gente veio, como é que a gente chegou até aqui. Então, eu quero falar um pouquinho disso, né? A gente veio do Recife, somos pernambucanos, né, e chegamos aqui no finzinho de 2020, certo? Finzinho de 2020, e a gente procurou vir para Sorocaba, passamos umas férias aqui e depois a gente gostou da cidade, e antes da gente voltar para Recife, ainda nessas férias, a gente gostou tanto que já alugou uma casa aqui em cima, na rua mesmo da igreja, e a gente não esperava, a gente não conhecia ainda aqui a igreja, mas assim que a gente mudou para cá, a gente conheceu o Luciano e a Ângela, e eles começaram a falar para a gente da igreja. Olha, tem uma igreja aqui, cara, mas o pastor é muito bom, o pastor é muito legal, Rafa, o pastor, ele é jovem igual você. Eu disse, opa! Começaram a falar, né? E ainda era no tempo de pandemia, então a gente vinha com toda essa carga emocional da pandemia, com todo esse afastamento das pessoas, afastamento dos cultos, não tinha culto, né? Afastamento da comunhão, da ceia, dos abraços, enfim, dos olhares, das conversas. E foi nesse contexto que a gente encontrou, então, a Igreja Nova Batista Canaã, né? Acho que é importante a gente falar também que já éramos cristãos, né? Quando a gente chegou aqui, a gente vinha de uma outra linha de pensamento, né, que era anglicano, muito diferente do batista em termos litúrgicos, mas falava também que Jesus é o Senhor, Salvador, né? Proclamava isso. Mas quando a gente chegou aqui, a gente foi recepcionado de uma forma diferente, muito vibrante, muito alegre, né? Que naquele momento foi o que nos envolveu e nos abraçou, né? E era o que a gente precisava. E aí quem estava na pandemia vai lembrar que para a gente poder vir para o culto, a gente tinha que preencher um formulário pela internet, né? A gente tinha que preencher um formulário, e a gente começou a preencher o formulário, começou a frequentar. E eu lembro que um desses cultos foi lá em cima, aniversário de 12 anos da igreja,
E a gente pôde, foi o momento que mais me marcou até então ali, né? Depois outras coisas vieram marcar, né? Mas até ali foi esse momento do aniversário de 12 anos, porque teve o culto da ceia lá em cima. E aí a gente fazia uns 2 anos que não fazia comunhão por conta da pandemia. E então a gente pôde participar. E aquilo foi muito marcante para mim. Poder participar novamente do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, ali poder cear com os irmãos, embora a gente não fosse conhecido, né? E depois o pastor nos apresentou, olha, essa família está com a gente, e o pastor começou a conversar comigo, olha, você estudou seminário, como é que é, tal, né? E a gente foi caminhando, né? O pastor realizou o batismo, meu e da minha mãe, tive esse privilégio, que talvez poucos terão na vida, me batizei junto com a minha mãe, e vou casar ela também, junto com o pastor, né? Só para comentar. Ela ficou olhando para mim quando o pastor falou que ia fazer um casamento hoje. Ela olhou para mim assim: como assim? Tu nem me falou que eu vou casar hoje? Não, calma. E olha, só não olhar, né? Calma, não é ainda hoje, menino, não é hoje. Mas vai ser. Vai chegar o tempo, pode ficar tranquilo. E foi nesse clima, né? De alegria, de vibração, de comunhão, que a gente chegou e permaneceu. E eu acho que por permanecer, a gente então está experimentando tudo o que está acontecendo hoje, né? O final da construção, aliás, o andamento da construção, poder estar com o pastor também nesses momentos difíceis de luta, né? Poder participar dos cultos de oração toda quarta-feira, poder participar do mutirão dos homens, de estar aqui, de estar louvando. Eu nunca pensei, né? No próximo domingo vocês vão ver aí os nossos esforços para o canto da igreja, e eu nunca pensei participar de tudo isso, né? E hoje falar com alegria de tudo que está acontecendo aqui com a minha família e com vocês também, de certa forma, né? Cada um dentro da sua realidade com Deus, é muito impactante, né? Está sendo. Então, por essa razão, eu gostaria de falar hoje sobre esse tema, né? O ministério da igreja adverte, reconcilie-se, né? Nesse texto que a gente acabou de ler. Por quê? Essa vibração, essa comunhão, essa alegria, esses abraços, essas palavras de conforto, né, de poder, nessa semana, por exemplo, fui visitar o pastor, passamos um tempo ali no hospital e eu vi ele sendo muito bem cuidado pelo pessoal, né, e aquilo trouxe muito conforto, porque você fica preocupado, né, e também poder partilhar do sofrimento dos outros irmãos. Mas no mundo, quando a gente sai pela porta, a gente não encontra essa realidade. A gente vai encontrar uma realidade que é completamente diferente. É cada um que olha para si mesmo, cada um que vai buscar a sua própria construção de vida, cada um que vai lutar por si. E eu acho que a filosofia do nosso tempo impulsiona muito isso, né? De você dar o seu melhor, de você ter foco, força, fé, de você ser grato. E não que isso seja errado, mas quando a gente pensa em fazer isso somente por nós mesmos, então é muito pequeno esse fazer, é muito irrelevante, porque fazer por mim apenas talvez não seja suficiente. Então eu faço por mim sempre pensando naquilo que Jesus nos falou: ame ao Senhor teu Deus e ao teu próximo também como a ti mesmo. Quando a gente fala de reconciliação, a gente está falando sempre de um contexto que tem 2 pessoas, pelo menos. Eu não me reconcilio sozinho, eu me reconcilio sempre com alguém. E é nesse contexto que eu quero pensar, né? Por quê? Quando Paulo escreve essa carta, né, a cidade de Corinto, ela era composta por gentios, então eram pessoas que ainda não conheciam, em sua maioria, a revelação de Deus. E era uma grande metrópole, né, grega, de cultura grega. Então, a realidade era o seguinte: os homens passavam a maior parte no luxo, nas filosofias, nas assembleias, nos jogos, uma vida de muita imoralidade dentro da cidade. E quando essa mensagem chega, né,
Eles pretendem construir uma igreja que carregue tudo isso, todos esses elementos dessa imoralidade, desse luxo, dessa vida social egocêntrica, eles querem levar para dentro da igreja. Porém, o apóstolo Paulo, ele passa 1 ano e meio pregando em Corinto. E muitas pessoas foram batizadas, muitos creram. Então, ele envia essa carta para responder aos dilemas do povo, né? Como eles começaram a crer, a igreja começou a se fortalecer, então surgiram muitas dúvidas. Mas como é que é essa questão do Cristo? Essa mensagem, como é que ela acontece na nossa vida? E aí você vai lembrar do versículo muito conhecido, quando Paulo fala que alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele coloca nesses termos em Cristo, em nova criação, para mostrar que, olha, não dá para a gente caminhar com Jesus dentro dessa perspectiva do Evangelho, querendo carregar a mesma vida que você tinha fora, antes de conhecer Jesus. Não é possível. Então, é também nessa carta de 2 Coríntios que Paulo vai dar muita ênfase aos seus próprios sofrimentos. Ele diz assim: olha, vejam em mim tudo que eu sofri e pensem que se vocês também não estiverem dispostos a sofrer, vocês não vão alcançar. Se vocês não estiverem dispostos a crer em Jesus, vocês não vão conseguir viver. Se vocês não estiverem dispostos a se reconciliarem uns com os outros, vocês também não vão conseguir. Então, é nesse aspecto de reconciliação que também Paulo fala aos Romanos, como a gente leu, né, que a gente já é reconciliado com Deus por meio de Cristo e do sofrimento de Cristo, que ele escreve aos Coríntios. E ele começa dizendo assim, versículo 18, acompanhe comigo. Ora, tudo isso provém de Deus. Tudo o quê? Tudo que ele vinha falando, né, aliás, escrevendo até aqui. Ele fala de consolo, ele fala da verdade que é Jesus, ele fala sobre nós termos uma habitação celestial e se nosso corpo se desfizer aqui, nós temos uma morada no céu. Ele fala sobre esperança, sobre discernimento, sobre aprender a contemplar, a viver em transformação para a glória de Deus e a estar e permanecer em Cristo. Então isso era contrário a tudo que aquele povo vivia, como também nesse sentido do que eu falei quando a gente sai aqui pela porta da igreja. Essa mensagem de consolo, de verdade, de esperança, ela precisa ir para fora da igreja. Então ele diz que tudo isso que a gente precisa está em Deus. Tudo isso que a gente necessita para viver está em Deus. Tudo que a gente precisa para enfrentar os sofrimentos, os momentos de desesperança, está em Deus. Ou seja, são aspectos essenciais da nossa vida que Paulo está tratando aqui. A reconciliação é um desses aspectos essenciais. Por quê? Porque a gente erra. E se a gente erra, a gente precisa se reconciliar. E aí eu pergunto, você acha que na nossa cidade tem pessoas que precisam desse consolo? Tem famílias que precisam conhecer Jesus? Tem corações que estão desesperados nesse momento, e acho que é importante também a gente comentar rapidamente que esse mês, Setembro Amarelo, estão desesperados por esperança, por algo que lhe dê sentido, por algo que lhe traga vida, e eles não encontram neles mesmos. Porque essa mensagem, essa filosofia do nosso tempo de ter foco, força, fé, se você centrar em você mesmo, você não vai encontrar essa força. Está fora de você, está além de nós, está em Jesus, está em Cristo, está na cruz. E é para isso que Paulo está apontando o tempo inteiro. Paulo está apontando o tempo inteiro. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, porque tudo que a gente precisa vem de Deus, porque Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. E às vezes a gente olha para a gente e quer encontrar tudo que a gente precisa. A gente olha para a nossa realidade e ela às vezes não é tão esperançosa como gostaríamos que fosse. E a gente tende a se desesperar.
E Paulo vai falar muito nessa carta a respeito dos seus sofrimentos, e ele diz: olha, eu enfrentei naufrágio, perseguição, chicotada, tudo isso por amor de Jesus, para que vocês possam receber essa mensagem. Essa mensagem de reconciliação, ela teve um preço, e o preço foi de sangue na cruz. E o que nós vamos fazer com essa mensagem? Primeiro, a gente vai reconhecer que tudo que a gente precisa vem de Deus. Amanhã, quando você for trabalhar, você levantar e você já começa a pensar em reclamar: puxa, mas hoje é segunda-feira. Hoje, caramba, essa segunda-feira é de matar um ser humano. E você vai lembrar: não, o que eu preciso vem de Deus. Estou precisando de força para começar a semana, vem de Deus. Estou precisando de ânimo para começar, vem de Deus. Estou precisando de dinheiro, Deus vai te dar força para você trabalhar também. Estou precisando reatar o meu relacionamento rompido com meu filho, com minha esposa, com a minha família. Isso vem de Deus. Talvez a gente procura na gente, não encontra e diz: não é possível. Mas nessa perspectiva que Paulo mostra para a gente, que tudo vem de Deus, então reconhecer isso nos mostrará outra face que ainda a gente não chegou, não conheceu. Porém, quando a gente olha para a igreja, eu estou falando de igreja a modo geral aqui, ampliando essa perspectiva, a gente percebe que a ênfase não está mais na mensagem da cruz, não está mais na mensagem da transformação, da redenção, do resgate, como o pastor falou logo cedo, que Deus nos resgatou por meio de Jesus. A ênfase mudou, foi da cruz para o homem, e do homem Deus, Jesus, para o homem criatura. Então, como é que eu vou conciliar isso? Não é possível. E aí o resultado a gente já tem visto: muitas confusões, muitas dissensões, rachas, um contingente cada vez maior de pessoas que saem da igreja e se tornam desigrejados e dizem: olha, eu só creio em Jesus, mas igreja eu estou fora. Mas o que a gente cantou? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor. Ó, seu poder se manifesta entre... Só eu que estou cantando. Não, entre nós. É entre nós. É comunhão. É o que eu comentei. Foi isso que me disse: olha, isso é igreja. Ficar com minha família. Comunhão. E essa ruptura, voltando para o tema da igreja, ela está ocorrendo porque se propõe fazer essa reconciliação com Deus da seguinte forma: primeiro, uma atmosfera emocional. Então a gente vai ver aí igrejas com pouca luz. A gente passou em uma essa semana ali perto, que eu disse: olha, vai ter um show ali, tudo escuro. É um show, tudo escuro, uma luz verde. Sim, Jesus, como é que pode? Como é que eu leio? Não precisa ler. Não precisa, é só se emocionar. Saiu de uma liturgia que visa a pregação sobre Jesus e sobre a cruz e foi para uma questão neuropsicológica, neurocientífica. Não, olha, se você falar tal palavra, ela vai ter um determinado efeito. Se você se comportar de tal maneira, se você entoar a sua voz de determinada maneira, ela vai ter tal efeito sobre quem está ouvindo. E aí pegou tudo essa atmosfera emocional e começaram a querer reconciliar o homem com Deus. Não dá certo. Além disso, começaram a fazer também uma leitura seletiva. Então eu só vou querer ler aquilo que é emocional. Só quero ver só milagre, só cura. Não importa como você chegou aqui, o importante é que você vai sair diferente. Essa é a mensagem que se propaga. Mas não se fala que você vai sair diferente pela atuação do Espírito Santo no seu coração, pela salvação de Jesus na sua vida, pela redenção e pelo resgate que vem através de Cristo. Essa é a mensagem verdadeira. É por meio de Jesus que Deus nos reconcilia. E por fim,
nessa construção, eles fazem um culto espetáculo, né? Então a mensagem é curta, sem profundidade, sem questionamento. Ninguém é pecador. Ninguém é pecador. Deus ama todo mundo. Todos são filhos de Deus. E essa mensagem é terrível. Porque você é pecador. Eu sou pecador. Mas por meio de Cristo, nós somos reconciliados. Você erra, eu erro. Mas por meio de Cristo, nós vamos perdoar. Você acerta e Deus te abençoa da maneira que Ele quer abençoar. Então, a gente precisa resgatar essa mensagem da reconciliação. E isso só é possível se a gente permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Porque a gente não foi chamado para viver essa vida sem profundidade. Quando Jesus fala sobre oração, Jesus fala assim: olha, quando você for orar, entre no seu quarto e fale com teu pai que vem em secreto. E no secreto Deus vai questionar a gente. Quando a gente começa a falar, colocar a nossa situação, Deus vai nos questionar, Deus vai nos constranger, como a mensagem também propõe para a gente. Ela propõe transformação. E por propor uma transformação plena, ela aponta para Jesus, que é único e suficiente nas nossas vidas, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o responsável por nos reconciliar com Deus. Então, quando a gente fala de reconciliação, a ideia do grego, né, do idioma original é o seguinte: você vai passar de um plano superior para um plano inferior e fazer, ou seja, e permitir que outra coisa que estava aqui vai tomar o seu lugar. É como se fosse assim: olha, eu vou me rebaixar e vou permitir que Jesus entre nesse lugar. Esse lugar que estava o meu ego, ele vai ser ocupado por Jesus. Esse lugar que estava somente a minha emoção, eu estava vivendo só emocionalmente, tudo eu chorava, vai ser ocupado por Jesus e Jesus vai dar equilíbrio. Esse lugar que estava sendo ocupado só pelos meus pensamentos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conquistar, eu quero vencer, eu sou vencedor, sou mais que vencedor. Jesus vai dizer: filho, cada dia é seu mal. Você vai errar e você vai precisar aprender a perdoar. Então, dentro dessa mensagem, qual é a resposta que a gente vai dar? O que é que a gente vai fazer quando a gente sair por aquela porta? Uma vez que a gente é reconciliado, a gente vai promover a reconciliação. Não existe crente que crê nessa mensagem e diz: eu odeio fulano. Não é possível. Deus prova o seu amor quando a gente era pecador. E a gente não consegue amar, não consegue buscar reconciliação. Uma vez que a gente é reconciliado, a gente vai procurar promover a reconciliação. Então, se até hoje você odiava alguém, a partir da manhã você vai começar a repensar isso aí. Você vai começar: opa, como é que eu vou me reconciliar? Como é que eu vou fazer? É preciso a gente compreender que é por meio de Cristo que isso acontece. Isso significa que a gente não mais vai agir conforme o padrão do mundo, que é de briga, que é de ira, que é de violência, que é de engano, de mentira. A gente vai agir por meio da reconciliação, porque é a reconciliação que vai trazer o perdão, é a reconciliação que vai trazer a salvação. A reconciliação vem por meio da graça. E é isso que a gente vive, que a gente deve procurar viver. Então chega de culpa. Se você sente-se culpado por tudo, quero lhe dizer que em Jesus você pode ter uma vida diferente. Chega de amargura, aquela pessoa que não vai dar certo. Não, já deu errado. Nem começou e já deu ruim. Tudo dá errado.
já começa errado, eu não nasci, eu não presto para nada, eu não sirvo para... Eu estava no hospital, e aí eu sentei lá fora, lá no banquinho lá do Hospital Modelo, e fiquei orando. Aí passou uma mulher, e a filha dela, eu acho, e ela dizendo, olha, quem nasceu para ser burro, vai ser burro a vida inteira. Eu disse, Jesus, tenha misericórdia dessa mulher. Olha, eu sou uma tonta, ela falando bem alto, né? Eu sou uma tonta, eu não presto para nada, tá vendo? Eu só sirvo para isso mesmo. Eu disse, Jesus, eu comecei a orar por ela. E esse sentimento de amargura, de tristeza, Jesus quebra. Porque é por meio da reconciliação, através da cruz, que isso acontece. Não é pela sua força, não é pelo seu mérito, não é pelo seu conhecimento, não é por você ter vários versículos bíblicos. A gente até conversava ontem no mutirão, a gente conversava da história de um rapaz que estava na Cristolândia e que ele chegou para outra pessoa que estava ajudando lá e ele disse, olha, eu sei 150 versículos bíblicos. Foi o Marcos que contou essa história. 650 versículos bíblicos. Aí o rapaz olhou para ele e disse, olha, eu sei 2 versículos. Amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E eu procuro fazer isso aí. É o que eu consigo fazer. Então não é o seu conhecimento, não é a sua força, não é a sua inteligência, é Jesus. A mensagem da reconciliação é: reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. A gente não vai promover essa reconciliação dizendo, olha, eu preciso de você. Você é muito importante, você é mais importante do que tudo na minha vida. Eu não vou conseguir viver se você não se reconciliar comigo, não. Olha, a gente precisa reconhecer que a gente é pecador e a gente vai buscar em Deus essa reconciliação. E Deus vai olhar para a gente e vai dizer, creia no Filho. Como o pastor tem enfatizado, ouçam o Filho. Ouçam o Filho. É por meio do Filho que essa reconciliação ocorre. Porque nos foi confiada, por meio dessa reconciliação, uma palavra que é a palavra da justiça. E Paulo vai usar a ideia de que nós somos embaixadores em nome de Cristo. E por meio da gente, Cristo vai falar. Deus vai falar. Por meio de nós, ou seja, da nossa vida, Deus vai falar. Então não é possível a gente reconciliar com Deus e ter essa atitude de ódio, ter essa atitude de vingança, ter essa atitude de tristeza constante, ter essa atitude ou esse comportamento que não condiz com essa mensagem da reconciliação. Porque a mensagem da reconciliação, ela nos submete a uma responsabilidade, que é de viver conforme a palavra, de agir conforme a palavra, de falar conforme a palavra e de ser conforme a palavra. E isso está sintetizado no versículo 17, quando em Cristo nós somos uma nova criatura. Então, eu quero concluir, porque o tempo está esgotado já. E eu fiquei pensando, como é que eu vou concluir essa mensagem da reconciliação se Deus está reconciliando o mundo? O que é que eu tenho para falar depois de tudo isso? E eu pensei em 3 palavras que Jesus fala na cruz a respeito de reconciliação. A primeira é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Imagine, Jesus estava crucificado, o sol quente, ensanguentado, todo chicoteado, uma cruz, uma coroa de espinhos na cabeça, os soldados romanos zombando dele, e ele olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra é: em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus olhou para aquele ladrão da cruz. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. E Jesus olhou para aquele que estava à sua direita, Dimas, e disse: olha,
Você creu nessa mensagem. Então, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Não importava mais tudo que ele havia feito. É uma nova criatura. E a terceira palavra que Jesus fala é: está consumado. Esse ministério da reconciliação está consumado por meio de Cristo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e nos deu esse ministério da reconciliação. E é na vida, no dia a dia, que a gente vai viver essa mensagem. A gente vai viver, a gente vai promover, porque eu posso viver só para mim. Já estou reconciliado com Deus, que exploda o mundo agora. Não, eu vou viver a mensagem, eu vou promover a mensagem, eu vou anunciar isso com o seu testemunho pessoal e eu vou buscar que quem está ao meu redor se reconcilie com Deus. E é dessa forma que a gente deve procurar viver de acordo com o texto que nós lemos. Essa é uma palavra que nos constrange a buscarmos a reconciliação com Deus. Então, nessa semana, o que você vai procurar fazer? Você vai procurar, primeiro, se algo ainda te traz tristeza, culpa, amargura, você vai se reconciliar com Deus. Em seguida, você vai promover isso no seu ambiente familiar, com os seus filhos, no seu casamento. Há sempre pontos de interrogação que vão ficando para trás e é preciso voltar nesses pontos e preenchê-los com a presença de Jesus. Amém?